Vamos falar rapidamente de Vasco, vamos falar, Mário, a caminho do Brasil deve chegar na madrugada de sábado para domingo. Bremer também a caminho do Brasil para encher a camisa do Vasco. Vamos falar, o Fernando Diniz, dos 15 últimos jogos, apenas 3 vitórias. Mas tem gente que acha que está bom, está maravilhoso. E a diretoria acredita na conversa interna que tem um bom time titular. Mas precisa aumentar a disputa por posição e também vou deixar no link na descrição a venda dos ingressos para o jogo de domingo às 8h30 da noite lá em Saquarema contra o Boa Vista. Tudo isso já salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E domingo às 8h30 da noite a bola rola e como rola em Saquarema. Boa Vista e Vasco é a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desculpe, já estou com o Brasileirão que começa na próxima quarta-feira na cabeça. Até agora, a 4ª rodada do Campeonato Carioca. Até agora são uma vitória do Vasco, um empate, uma derrota ontem, perdendo 1-0 para o Flamengo. E precisa vencer para ficar bem próximo da classificação para as quartas de final. Bom, e apesar do Vasco ter... falar da expulsão só do Juan Barros, embora em alguns lances houve lances idênticos que os árbitros tomaram outra interpretação, inclusive o de ontem, né? E na final da Libertadores teve um lance idêntico a esse que o árbitro não expulsou. Mas falar só da expulsão em si é você ser raso. Na verdade, o Vasco, de hora nenhuma, jogou igual para igual com o Flamengo, jogou respeitando demais o Flamengo, com medo demais do Flamengo. Só teve um lance de perigo do Vasco, foi aquela bola no GB que ele perdeu. O resto, o Flamengo dominou, ainda quando estavam 11-11, piorou com a expulsão do Barros. Mas associar a derrota apenas à expulsão é ser errado demais. O Vasco, o próprio Fernando Diniz, na entrevista coletiva, admitiu que jogou para empatar, não jogou para vencer. Para mim, olha, técnico que joga, que treina o Vasco e joga com o Flamengo com intenção de empatar, tempo atrás, inclusive um falecido ex-presidente e ex-juiz de futebol, ele é demitido na hora. Mas o Fernando Diniz continua no cargo, né, já que o Pedrinho só love pelo Fernando Diniz, apesar dos últimos 15 jogos só ter vencido 3 jogos. Uma coisa impressionante. E que o Vasco, apesar de jogar fora de casa, no domingo é favorito contra o Boa Vista. Vou deixar na descrição a venda dos ingressos, preços e aonde comprar o jogo contra o Boa Vista. Quem for para Saquarema ou quem mora em Saquarema, assistir o jogo lá em Bacaxá. Bom, e 2 reforços, o Mário Endronza vai chegar no Brasil na madrugada de sábado para domingo. Acredito que os colegas da BTB Esporte instalaram uma contratação de parar o engarrafamento é barulho, parar
o aeroporto, mas é um reforço que, pelo que eu vi, até pelo André Garoni, que é um bom reforço. Não diria que é um craque gênio da bola, que vai fazer igual o Maradona, driblar meio time e fazer gol. Mas é um bom reforço, pode ajudar muito o compatriota dele, né? O André Gomes, já que ele é um ponta também. Ontem eu senti falta de um ponta no lado direito, né? Já que o GB é um centroavante, mais um centroavante do que ponta. Ontem o Fernando Diniz cismou que o GB deveria ser ponta. E muitas vezes o Andrés Gomes vibrava da esquerda para a direita, você vê o GB como uma ponta, perder bola. Ele é mais finalizador mesmo e a oportunidade de ele mostrar a sua especialidade ele desperdiçou. Mas é uma contratação, um reforço que pode ajudar muito, né? Ter 2 pontas dribladores, mas eu acho que o Vasco deve ir ao mercado à procura desse centroavante, matador, já que tinha 2, né? A gente já esperava que fosse negociado, que é o Ryan, até para ter dinheiro, para tocar o clube. Enquanto não vem esse novo investidor, dizem que vai resolver até março, espero, né? Ignoram inclusive a burocracia do Brasil, mas espero tomara que esteja certo até março, essa suposta parceria, né, com o Marco Lamarque, que ele compre a parte, a SAF do Vasco, que o Vasco possa fazer assim novos investimentos. O investimento que o Vasco veio fazendo é que houve saídas que abriu espaço na folha. Eu ouvi muitos torcedores do Flamengo falando besteira de como o clube está em recuperação judicial, como se recuperação judicial proibisse uma agremiação a contratar, né, a se reforçar. Até porque a justiça marca de olho, né, tem um dinheiro separado para isso, e há dinheiro para reforço, que é juntar uma coisa como fosse a mesma coisa e não é. Bom, mas não são reforços de mexer o mercado, infelizmente. Isso só vai ser possível com um novo investidor que seja o Marco Lamarque, seja o Bill Guedes, que seja um cara sério que sabe que vale lucrar, o Vasco tem que voltar a ser o Vasco que fez milhões de torcedores ser apaixonados por esse clube. Bom, e o Meme também está para chegar ao Brasil, ser mais um reforço para o ataque. Também, pelo que eu me lembro dele, ele é mais um ponta também. Centroavante, goleador, estava no Udinese, não foi campeão, não foi artilheiro do campeonato italiano. Então, acho que o Vasco precisa ir atrás desse centroavante matador. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar de novo mais detalhadamente sobre a venda dos ingressos para o jogo contra o Boa Vista e mais notícias sobre o Vasco da Gama. Para concluir, eu vou deixar de novo aqui a pergunta que eu fiz ontem ao Fernando Diniz sobre a saída de bola. Vejam aí. Diniz, boa noite. Thiago Toshi, canal do Thiago Toshi. O Vasco tem uma saída de bola muito lenta. Por que isso? Bom, primeiramente, boa noite. Acho que foi saída de bola lenta durante todo o jogo. Eu até acho que em alguns momentos a gente devia acelerar. Em alguns momentos a gente tocou a bola mais para trás do que devia.
Mas os melhores momentos nossos foi quando a gente saiu jogando de trás. Inclusive a melhor chance que a gente teve com o GB foi uma troca de passe bem feita, com paciência e com bom ritmo, a gente chegou na cara do gol. Mas eu não acho que a gente saiu lento todas as vezes, não. Bom, eu não sei que mundo que o Fernando Vinícius vive, né? Porque ele foi um jogo que, segundo ele, a saída de bola foi rápida. Até flash. Até mais.